Queridos irmãos, eu vos cumprimento com a paz do Senhor Jesus. É com alegria que estamos dando início a mais uma escola bíblica dominical. Nós queremos já agradecer a você que tem nos acompanhado através das redes sociais, através das mídias, que tem nos ajudado neste momento de pandemia. E nós queremos agradecer a Deus pela sua vida. Queremos, neste momento, orar ao Senhor, dando início a este trabalho. Ore conosco. Senhor nosso Deus, eterno Pai, aqui estamos diante de Ti, Senhor, te agradecendo por mais esta oportunidade gloriosa, a qual o Senhor nos concede, de estarmos participando, Deus, de mais uma escola bíblica dominical. Pedimos que o Senhor venha abençoar o Teu povo, Senhor, que está nos acompanhando neste momento. Abençoa, Senhor, ao nosso professor que estará ministrando a aula nesta manhã, que o Senhor possa falar poderosamente aos nossos corações. Assim nós te oramos, já te agradecendo por tudo, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, estaremos estudando hoje a lição de número 10, dando continuidade ao nosso segundo trimestre, a lição que tem por título A Intercessão pelos Efésios. Então, vai estar tratando aqui sobre a questão da intercessão que deve existir dentro das nossas orações. E o nosso textuário vai dizer, por causa disso, me ponho de joelho perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Efésios 3, 14 e 15. E a nossa verdade prática, ela vai nos dizer assim: devemos interceder pelos eleitos de Cristo, para que eles sejam fortalecidos de poder, vivam em comunhão e exercitem o amor de Deus. A nossa leitura bíblica em classe, ela se encontra no livro de Efésios, na carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 3, versículos 14 ao 21, que diz assim: por causa disso, me ponho de joelho perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família dos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé no nosso coração, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. A esse, glória na Igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todo sempre. Amém. Que o Senhor ele possa aplicar a sua palavra em nossos corações, que essa venha encontrar guaridas em nossas vidas. Vamos orar mais uma vez ao Senhor, pedindo a Ele que venha nos trazer a compreensão, o entendimento daquilo que nós estaremos estudando nesta manhã. Senhor nosso Deus, eterno Pai, mais uma vez estamos aqui diante de Ti e queremos, Deus, pedir a Tua graça, a Tua misericórdia mais uma vez sobre as nossas vidas, sobre a vida de cada um dos irmãos que estão neste momento acompanhando a Escola Bíblica Dominical. Te pedimos, Deus, pela vida do nosso pastor Arquimedes, da sua família, que o Senhor venha abençoar cada dia mais o Teu servo. Deus amado, fica conosco nesta manhã, abre, Senhor, os nossos corações para que venhamos ter compreensão da Tua palavra. Abençoa o nosso
evangelista Júnior Mendes, que estará ministrando esta lição. Que o Senhor possa falar através do teu servo. É o que nós te pedimos neste momento, em nome de Jesus. Amém. A partir de agora você vai estar com o nosso evangelista Júnior Mendes, que com toda a liberdade vai estar trazendo a ministração desta aula. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor e agradeço a Deus por nos permitir estudarmos mais uma lição da Escola Bíblica Dominical, nesta manhã de domingo, dia 7 de junho de 2020, sobre o tema Intercessão pelos Efésios. Este é o tema da nossa lição. E a introdução diz o seguinte: após revelar o mistério oculto e todas as suas dádivas, apóstolo Paulo passa a orar em favor da igreja de Cristo. Eu já quero aqui pensar um pouco juntamente com você a respeito desta declaração. O apóstolo Paulo, ele ensina a oração, mas além disso, ele é o modelo de obreiro, de homem de Deus, de servo de Deus, que ora pela igreja, que ora pelos crentes. Mas a oração de Paulo, ela é uma oração poderosa. Por quê? Porque ela é fundamentada, acima de tudo, no amor. E Paulo vai nos ensinar também, através desta parte da epístola, que os crentes têm o santo dever de orar uns pelos outros. Sim, é dever de cada crente orar um pelos outros. E quando nós oramos um pelo outro, o que nós estamos fazendo é intercedendo a Deus pela vida do irmão. E é sobre este tema que nós vamos discorrer nesta manhã, nesta lição da Escola Bíblica Dominical. E o tema, a lição está dividida em 3 partes, né, como sempre. O primeiro tópico é corroborados com o poder do Espírito. O segundo tópico vai falar sobre arraigados e fundados em amor. E, por fim, a bênção de Deus excede o pensamento humano. Então, o primeiro tópico diz o seguinte: o apóstolo inicia sua oração ao Senhor com um pedido duplo. O que é que Paulo está pedindo? Ele está pedindo o poder do Espírito no homem interior e a presença de Cristo nos corações dos crentes. Este é o primeiro pedido que o apóstolo faz nesta oração que ele faz a Deus. Agora, onde está a confiança de Paulo em que a sua oração será respondida? Estaria nele mesmo? Estaria no homem de Deus que ele é? Não. A confiança de Paulo está nas riquezas da glória de Deus. Paulo, quando está orando a Deus, ele está confiante que a sua oração será respondida, porque ele está olhando para as riquezas da glória de Deus. Meu irmão, minha irmã, quando nós oramos, Deus não nos responde por aquilo que nós somos. Não, Deus não atende às nossas orações que fazemos a Ele por aquilo que nós representamos no seu reino. Veja bem, apesar de que isso não me exime, nem exime você também, isso não tira da minha vida ou de sua vida a responsabilidade de termos uma vida de comunhão com Deus, de andarmos segundo a sua vontade, de termos uma vida de piedade diante do Senhor. Isso não nos exclui da responsabilidade de vivermos de maneira a agradar a Deus, mas é preciso compreender que as respostas da nossa oração dependem única e exclusivamente de quem Deus é, e não de quem eu sou, nem de quem você é. Sim, depende de quem Deus é. Por isso o apóstolo Paulo, ele tinha muita confiança, e ele estava orando pelos Efésios, confiando nas riquezas da glória de Deus. Então diz aqui o seguinte: o apóstolo inicia sua oração ao Senhor com um pedido duplo, como eu já disse. E o que é que ele está pedindo? Poder do Espírito no homem interior e a presença de Cristo nos corações dos crentes. Paulo vai aqui expressar o modelo de igreja. Qual é o modelo de igreja que Cristo deseja, que Cristo instituiu na terra? Esta igreja precisa ter poder de Deus e esta igreja precisa ter a presença de Cristo nela. Então, as riquezas da sua glória. Paulo apresenta a sua oração confiado nas riquezas de sua glória. Na glória de quem?
na glória de Deus. O apóstolo já havia declarado que Deus é o Pai da glória, no capítulo 1, versículo 17, e que também Deus é cheio de abundantes riquezas de sua graça. Agora escute, o que significa que ele é possuidor de todas as glórias e dispenseiro de ricas e ilimitadas bênçãos. Aquilo que eu recebo de Deus, aquilo que você recebe de Deus, meu irmão, minha irmã, é fruto, é produto da misericórdia de Deus e é resultado das ricas bênçãos que o Senhor tem para nós. Então Paulo vai orar para que os crentes sejam fortalecidos com poder no homem interior. Não significa dizer que a igreja de Éfeso não tinha poder. Não significa dizer também que aqueles crentes não tinham na sua vida o Espírito Santo. Se nós olharmos no capítulo 1, versículo 13 e 14, Paulo está dizendo que aqueles crentes de Éfeso, eles estão selados pelo Espírito Santo e também que o Espírito Santo é o penhor da herança que eles estão para receber na eternidade. Então não é disso que se trata. Quando Paulo diz que vai orar para que os crentes lá de Éfeso sejam corroborados, né, com poder no homem interior, o que Paulo está pedindo é que o Espírito Santo, o poder de Cristo na vida daquela igreja, não seja algo temporário, não seja algo passageiro. Ele está orando para que aquela igreja não viva hoje o poder de Deus e amanhã esteja tropeçando com as coisas deste mundo. Esta é a oração do apóstolo. O apóstolo está pedindo para que o poder que se manifesta não seja algo temporário, mas algo permanente. É isso que ele está dizendo. Ele está pedindo para que aquele poder continue na vida do crente. Vejamos o que diz o escritor. Mas que ela fosse continuamente revigorada com poder e, consequentemente, em seu fortalecimento diário. Então, a oração do apóstolo Paulo, a intercessão de Paulo pelos crentes de Éfeso, que deve ser também a nossa intercessão uns pelos outros, é que aqueles crentes fossem revigorados constantemente, diariamente, com o poder de Deus na sua vida pessoal. Por quê? Porque somente através do poder de Deus é que alguém pode vencer o pecado, é que alguém pode vencer o mundo, é que alguém pode vencer a si mesmo. E o apóstolo, sabendo disto, ele vai fazer o quê? Vai orar e pedir a Deus que o Senhor derrame poder na vida daqueles crentes. A segunda coisa que o apóstolo pede em sua intercessão é que Cristo habite pela fé na vida daqueles crentes. E mais uma vez, não era que o apóstolo imaginava que Cristo não estava naquela igreja. Não era que o apóstolo pensasse que aqueles crentes haviam se desviado e Cristo não estava em suas vidas, de maneira alguma. Na verdade, o que o apóstolo está pedindo é, igualmente, da mesma forma que ele pede com relação ao poder, que Cristo não seja uma visita, que Cristo não seja a pessoa que vai visitar os crentes e depois vai embora. Ele está dizendo que Cristo habite em vossos corações continuadamente. Olha aqui, ó, no versículo em questão, o verbo grego para habitar é katoikien, eu acho que é assim que se pronuncia, significa habitação permanente, em oposição à habitação temporária. Isso indica que a oração apostólica era para que Cristo habitasse continuamente na vida da igreja. Então, meu irmão, minha irmã, você que nos assiste nesse momento, veja o dever que cada um temos como crente em Cristo, como uma comunidade de fé, de orarmos uns pelos outros. Ainda mais nesses tempos difíceis que nós estamos atravessando. Esta lição ela vem para nos chamar à responsabilidade da oração intercessória. Aí o segundo tópico da nossa lição vai nos dizer a respeito do fundamento da oração do apóstolo, da intercessão. Diz assim: arraigados e fundados em amor. O amor é a mensagem central do Evangelho de Cristo. Um dos propósitos da oração de Paulo foi para que a igreja entendesse e exercitasse o amor de Deus. Veja, o apóstolo está pedindo a Deus para que Deus ilumine o coração daqueles crentes, para que eles possam compreender a grandeza, o comprimento, a largura, a profundidade do amor de Deus. Isso nos diz que é impossível alguém, pelo seu intelecto, alcançar isto, por sua própria inteligência, pelos seus próprios esforços. O apóstolo sabia que não tinha como a igreja
vivenciar este amor de Deus se não fosse através da oração, se não fosse através do poder de Deus e do Espírito Santo e da presença de Jesus na vida daqueles crentes. Amor, a virtude cristã. Nas Escrituras, o amor é o atributo divino. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Veja, e outra coisa também, este amor que Paulo está pedindo para que os discípulos, os crentes de Éfeso experimentem, não é apenas um amor no conhecimento. Paulo não está orando apenas para que aqueles irmãos em Cristo conhecessem a respeito deste amor, para que a iluminação do Espírito Santo lhe revelasse a largura, a profundidade, a altura, o comprimento do amor de Deus, mas também para que ele, e principalmente para que eles pudessem viver este amor, ou continuar experimentando este amor de Deus. Por quê? Porque uma oração intercessória, ela só é válida para Deus quando ela é feita em amor. Não adianta eu, você, qualquer pessoa orar por alguém sem expressar amor por aquela pessoa, sem sentir compaixão, sem sentir misericórdia, sem sentir a dor do outro. Por isso é uma recomendação na palavra de Deus. Alegre-se com quem se alegra, mas chore com quem está chorando. Então a oração intercessória fundamentada no amor é quando você consegue sentir a dor do outro. Por exemplo, alguém está enfermo e você vai orar por esta pessoa e você sente esta dor. Alguém está passando por uma luta, por uma tribulação, por uma provação, e você vai orar por ela e você se coloca no lugar daquela pessoa. É este modelo de oração que é aceita por Deus. É este modelo de oração que é realmente ou verdadeiramente oração intercessória. Não é oração vazia, não é alguém chegar diante de Deus com uma lista, com os nomes de alguns crentes e apresentando um por um a Deus em orações superficiais. Não. O apóstolo está nos ensinando. A oração é em amor. Glória a Deus. E tem outra coisa, gente. Este amor aqui, meus irmãos, minhas irmãs, não é sentimento. Este amor aqui é mandamento. Este amor aqui, na verdade, é da palavra agapao ou ágape, né, que é o profundo amor de Deus, o amor de Deus. Ele só é possível acontecer na vida do crente se o Espírito Santo fizer esta obra. Olha o que o apóstolo Paulo diz aos Romanos no capítulo 5, versículo 5 da sua carta aos Romanos, que o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Meu irmão, minha irmã, este amor não é produto do seu esforço. Por isso que ele vai além de gostar de alguém. Por isso que é possível você ser xingado, perseguido, maltratado por uma pessoa e na hora que a pessoa precisa, você está ali estendendo a mão. Por isso que alguém pode estar maldizendo você e você abençoando. Por isso que alguém pode estar perseguindo você e você orando por ela. Por quê? Porque este amor não está fundamentado em sentimento, mas está fundamentado em mandamento e detalhe. É dever de todo crente. Continuando aqui na nossa lição, diz assim, ciente dessa relevância, quem? O apóstolo, né? O apóstolo implora a Deus para que o viver da igreja seja arraigado e alicerçado no amor. Escuta uma coisa, irmão. Irmã, Paulo primeiro pede para que a igreja tenha poder, ou continue no poder, para que sejam corroborados no homem interior com poder. Paulo agora também pede a Deus para que Jesus habite naquela igreja continuadamente, ou seja, que a presença de Cristo seja algo continuado. Nesse contexto, Paulo está pedindo para que aqueles crentes vivam uma vida de poder pessoal. E já dissemos aqui, repetimos que este poder é a única ou o único instrumento, a única ferramenta pela qual uma pessoa, um crente, evita, vence o pecado, o mundo e vence a si mesmo. Mas agora Paulo está pedindo para que aqueles crentes compreendam o amor de Cristo por ele. E esta compreensão não pode ser intelectual, esta compreensão é espiritual, mas acima de tudo para que eles vivam este amor, porque esta é a marca fundamental da igreja. Não faz sentido uma igreja viver cheia do poder de Deus e vazia do amor. Então Paulo ele vai orar e vai dizer para que aqueles crentes estejam arraigados e fundamentados em amor. E o segundo subtópico, ele vai tratar exatamente disso. Ele vai dizer o seguinte aqui, olha. A expressão arraigados e fundados em amor, conforme está capítulo 3, versículo 17, compara os santos como uma planta bem enraizada e uma casa bem alicerçada. Indica que, sem o amor, a vida cristã não tem sustentação alguma. Então a comparação é justamente essa.
arraigados em amor, ou seja, esse amor precisa ser profundo. Alicerçado em amor, este amor precisa ser inabalável. A igreja precisa compreender o amor de Cristo, viver este amor de Cristo de uma maneira experimental, de maneira que nada possa abalar este amor. Então só existe comunhão verdadeira, oração verdadeira, intercessão respondida por Deus, se tudo convergir, se tudo estiver fundamentado no amor em que os crentes precisam estar arraigados e fundamentados. E diz o seguinte, indica que a lógica humana não pode mensurar o amor de Deus. Ou seja, somente o Espírito Santo pode proporcionar este ambiente, conforme o apóstolo Paulo estava orando a Deus, para que Deus realizasse isso, operasse isso na vida da igreja em Éfeso. O terceiro subtópico diz assim, a intensidade do amor de Cristo. Vai falar a respeito exatamente desta dimensão do amor de Jesus. Paulo está colocando agora em evidência o grande amor de Deus por nós e dizendo assim, apesar de quem nós somos, apesar de quem nós fomos e apesar de tudo o que possa vir acontecer em nossas vidas, Cristo tem nos amado. E Ele continuará nos amando. O apóstolo sabe que o esforço humano não pode atingir essa meta, assim ele acrescenta esse pedido à oração para que os crentes sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Mas de toda a plenitude de Deus aqui não quer dizer de todo o poder de Deus, mas deste amor de Deus derramado no coração de cada crente. Então, querido irmão, querida irmã, queridos alunos e alunas da Escola Bíblica Dominical desta manhã, veja como é grande a necessidade e a importância de que a igreja esteja fundamentada no amor de Deus. Aí o terceiro tópico vai falar a respeito das bênçãos de Deus, que excede o pensamento humano. Paulo vai dizer que Deus é poderoso para fazer muito mais do que nós pedimos e muito mais do que aquilo que nós imaginamos. Em sua audaciosa intercessão em favor da igreja, o apóstolo ensina que Deus é capaz de fazer muito além do que pedimos e que o eterno deve ser glorificado para sempre. Primeiro, Paulo vai ensinar aos crentes lá na igreja de Romanos que nós não sabemos orar. Ele diz que nós não sabemos pedir como convém. Por isso, precisamos do auxílio do Espírito Santo. E ele diz que o Espírito Santo ele vem nos auxiliar nesta oração que nós fazemos a Deus. Então, primeira coisa que Paulo está ensinando com relação a esta oração. Aí agora Paulo vai dizer aos Efésios que aquilo que nós pedimos a Deus e aquilo que nós pensamos para que Deus realize, Deus é capaz e é poderoso de fazer muito mais além do que o que nós estamos colocando diante dele. Então a intercessão que você faz pelo seu irmão, pela sua irmã, a oração que você faz por você, por sua família, pelas causas, pelos seus anseios, seus anelos, o apóstolo vai dizer que Deus é poderoso para fazer muito mais do que aquilo que se está pedindo. A dimensão das bênçãos divinas. Ao concluir a ousada oração, Paulo lembra de que a magnitude do poder de Deus é capaz de fazer muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos. Isso indica que o que Deus pode fazer ultrapassa em muito nossos melhores anseios e desejos. Por isso, querido, é preciso confiar em Deus. É preciso entregar nas mãos de Deus o nosso projeto de vida. E por mais que esse projeto seja grandioso aos nossos olhos, por mais que aquilo que nós estejamos pedindo a Deus seja impossível aos nossos olhos, difícil de se alcançar, é preciso compreender, e eu vou dizer outra vez, que Deus não responde às nossas orações por aquilo que nós somos. A resposta não depende de quem eu sou, de quem você é, mas depende única e exclusivamente de Deus e daquilo que Ele pode fazer. Ora, a Bíblia Sagrada diz que não há nada impossível para Deus. Tudo é possível para Deus. Então, quando nós colocamos esse projeto diante de Deus, quando você coloca seus projetos e os projetos de outros diante de Deus,
as tuas necessidades e a necessidade de outros diante de Deus, que façamos com esta confiança, que façamos com este entendimento. Aquilo que eu estou apresentando, Deus é poderoso e capaz de fazer muito mais. Assim como o seu amor ultrapassa todo nível de compreensão, todo entendimento, porque é impossível compreender naturalmente ou através do intelecto o amor de Deus, assim é o poder de Deus. Paulo está fazendo exatamente esta afirmação. Ele diz primeiro que o amor de Deus, o amor de Cristo por nós, ele é incompreensível da perspectiva humana, da intelectualidade humana, que por isso é preciso o Espírito de Deus agir. É preciso Deus, o Espírito Santo, operar para que nós possamos não somente compreender, mas também viver e experimentar. E agora ele vai dizer que o que ele está pedindo a Deus para os crentes, e o que é que o apóstolo pede? Ele pede para que os crentes sejam corroborados em espírito, no homem interior, para que Cristo habite pela fé naquela igreja, no coração daqueles crentes. E isto é necessário porque Cristo mesmo diz que sem ele nada nós podemos fazer, sem mim nada podeis fazer. Jesus afirmou isto. E Paulo faz essa oração porque ele sabe que os crentes não podem viver sem Deus, não podem vencer sem Deus. Paulo também vai orar para quê? Os crentes compreendam o amor de Deus, eles entendam a dimensão, a largura, a profundidade e a altura deste amor e mais, para que os crentes vivam este amor, experimentem este amor, para que quando eles orem uns pelos outros, orem fundamentados em amor. E agora o apóstolo vai dizer que aquilo que ele está pedindo a Deus, que na perspectiva do olhar humano, é uma coisa extremamente grandiosa, é tanto que o apóstolo Paulo coloca a sua confiança, mais uma vez, nas riquezas da glória de Deus, e não na sua oração. Ele diz que Deus é poderoso para responder conforme as riquezas da sua glória. O apóstolo agora vai dizer que tudo o que ele pediu, por mais grandioso que seja, por mais aos olhos humanos, não é? Seja assim, tão glorioso e grandioso, ele vai dizer, Deus é poderoso para fazer muito mais. Glória a Deus. Deus é poderoso para responder muito mais. E é por isso que as coisas que está reservada para aqueles que amam a Deus, conforme o apóstolo escreve na primeira carta aos Coríntios, capítulo 2 e versículo 9, ele diz que as coisas que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, nem subiu ao coração do homem, são as que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, meu irmão, esse projeto que você imagina para você, esse anseio, este anelo, Deus é poderoso para fazer muito mais. Glória a Deus. O que eu espero, o que eu vislumbro, o que eu visualizo, o que eu peço a Deus em oração, por mim e por outros, eu preciso compreender. Deus é poderoso para fazer muito mais. Veja isso no relato que o texto faz a respeito de Salomão. No capítulo 3, versículos 5 e 14 do primeiro livro dos reis, diz que Salomão está em Gibeão e ele vai fazer uma oração a Deus. E, na verdade, Deus aparece a Salomão em sonhos. E quando Deus aparece, Salomão vai dizer ao Senhor que Deus é benevolente para ter feito com Davi o que ele fez, para ter engrandecido a Davi, o seu pai, como ele engrandeceu. E que agora Salomão está substituindo o seu pai. E ele diz que ele é incapaz. Ele não pode. Ele diz, eu sou pequeno, eu sou como uma criança diante desse tão grande povo que tu elegeste, Senhor. Salomão está dizendo assim, Senhor, quem sou eu para conduzir Israel, para julgar a Israel? Porque Salomão olha para ele e olha para Davi. Davi, um homem extraordinário, um homem de guerra, um homem estrategista de batalha, um administrador de mão cheia. Para você ter uma ideia, Salomão constrói o templo, mas todo o projeto foi deixado pelo seu pai. Na verdade, não somente o projeto da construção, mas todos os recursos, de todas as pedras preciosas, de tudo que era necessário para aquela construção do templo, foi Davi que deixou para Salomão. Então Salomão vai olhar para ele, olha para seu pai, e diz, eu sou incapaz de substituir Davi. E ele diz, Senhor, eu preciso que tu me dê sabedoria, tu me dê entendimento, que eu tenha um coração sábio para conduzir este tão grande rebanho que é teu povo a quem tu elegeste. E Deus, ao ouvir a oração de Salomão, ele disse que
ele, pelo fato dele ter pedido riqueza, discernimento espiritual, e não ter pedido riquezas, não ter pedido glória, não ter pedido honras, não ter pedido sequer para que Deus combatesse e abatesse os seus inimigos. Olha que nível tem esta oração de Salomão neste momento. É uma oração que alegra o coração de Deus, porque Salomão não pede algo para si próprio. Ele não pede uma coisa em seu próprio benefício. Ele não está vendo a si mesmo, mas ele está vendo quem? O povo de Deus. Irmãos, esse tipo de oração é oração atendida, oração respondida, porque isso agrada a Deus. Quando nós oramos, e isto deve ser, na verdade, um dos fundamentos da oração, quando nós oramos em benefício de outros, não de nós mesmos, por mais que o que estejamos pedindo seja para nós, mas que aquilo que nos for dado seja para beneficiar a outros. Isto alegra a Deus. E alegrou Deus quando Salomão orou assim. E Deus disse, por que você não me pediu honra, não me pediu glória humana, não me pediu riqueza, não me pediu sequer que eu abatesse os teus inimigos? Eu vou te dar o que tu me pediste. Eu vou te dar um coração tão sábio que nunca houve igual, nem antes e nem vai haver depois de ti. Ou seja, Deus estava dizendo, a terra jamais conhecerá um homem tão sábio como você. Mas, além disso, eu vou lhe dar riqueza, vou lhe dar glória, eu vou lhe dar honra, eu vou exaltar teu nome e vou fazer teu nome conhecido sobre toda a terra. Querido, Deus está agora dando a Salomão, respondendo a Salomão, muito mais daquilo do que ele havia pedido. Deus está entregando ao rei muito além, mas muito além daquilo que ele tinha imaginado no seu coração. E é Paulo quem vai dizer agora aos Efésios que o Deus que atendeu Salomão é o mesmo que atende você, é o mesmo que atende a mim, é o mesmo que atendeu a igreja de Éfeso, é o mesmo que atende a igreja em todo o tempo. O convite para a adoração. É agora o apóstolo, depois de tudo, e reconhecendo que tudo vem de Deus, ele convida os crentes a adorar a Deus. Paulo encerra este capítulo com um convite de adoração a Deus, cuja glória é devida na igreja por Jesus Cristo em todas as gerações. Queridos, a glória pertence a Deus. Sim, por mais que Deus abençoe a igreja, por mais que Deus encha nossas vidas de bens, por mais que Ele torne o nome de uma pessoa conhecido na terra, por mais que Ele use alguém em poder, a glória será de Deus. E Ele não negocia isto. Ele usou Isaías para dizer, a minha glória a outro eu não dou. Olha o que diz o Salmo 115, versículo 1. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória, por amor da tua benignidade e da tua verdade. E o apóstolo convida a igreja de Éfeso a adorar a Deus. A conclusão paulina não poderia ter sido diferente. Nos versículos anteriores, ele discorreu, acerca da boa nova do ministério revelado. Ele discorreu acerca das muitíssimas riquezas de Cristo conferidas à igreja, da grandeza do poder de Deus e da infinitude do amor e de todas as bênçãos divinas que excedem a compreensão humana. Além dessas e das demais bênçãos, a única coisa a ser acrescentada era o louvor ao Senhor, Deus, detentor de tamanha dádiva. Depois de dizer à igreja de Éfeso, de mostrar à igreja de Éfeso toda esta grandeza, todo este favor imerecido de Deus, Paulo chega à conclusão que o que resta aos crentes é adorar a Deus, é glorificar a Deus, é agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito. Por quê? Porque a Deus a glória é devida. A glória é devida a Deus. O próprio Cristo disse, eu não busco a minha glória, a minha própria glória, mas eu busco a glória daquele que me enviou. Finalmente, Paulo prossegue a ensinar que Deus deve ser glorificado na igreja e em Cristo. Quer dizer que os atos de louvor e glorificar a Deus fazem parte dos propósitos da instituição da igreja. E agora aqui, irmãos, glorificar a Deus não é simplesmente
estarmos no culto, sentados, dando glórias a Deus. Isto é apenas uma parte. Glorificar a Deus é viver de maneira que agrade a Deus e que testemunhe de que todas estas bênçãos estão presentes na sua vida, na minha vida. De que a fé que nós professamos em Deus é uma fé dinâmica com resultado, é uma fé experimental e que aquilo que nós dizemos que Deus é na nossa vida, que Ele realmente é de fato. Esta vida para agradar a Deus, essa vida de comunhão, de piedade, conforme Cristo diz lá em Mateus capítulo 5:16, que os homens vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao Pai. Esta vida que a imagem de Deus está continuamente sendo renovada e transformadora em nosso ser, conforme o apóstolo Paulo escrevendo a sua segunda epístola aos Coríntios, capítulo 3, versículo 18. E nós agora com o rosto descobertos, de glória em glória, vamos sendo transformados à imagem daquele que nos criou. Esta glória a Deus é o resultado da vida do crente que reconhece quem Deus é e o que Deus está fazendo em sua vida. A igreja nunca terá glória, isso aqui é importante. A igreja nunca terá glória em si mesma, pois toda a glória é exclusivamente tributada para Deus por intermédio da obra de Cristo. No final das contas, por mais maravilhoso, por mais grandioso que seja aquilo que Deus está fazendo nas nossas vidas, e sim Deus está fazendo, no final das contas, no final de tudo, toda a glória é devida a Deus. É isso que Paulo está dizendo. Paulo elenca desde o capítulo 1, capítulo 2 e agora no capítulo 3, tudo o que Deus fez na eternidade e está fazendo agora no tempo presente para a sua igreja. E ele, quando termina de elencar todas essas bênçãos, todas essas grandiosas bênçãos, Paulo vai dizer que o resultado disso é a glória de Deus. A glória para Deus. Aleluia. E é o versículo 21 da leitura que foi feita em classe, que diz assim: a esse glória na igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todos sempre. Amém. Querido irmão, querida irmã, estamos chegando à conclusão deste comentário, deste resumo da lição deste domingo, que diz o seguinte, a conclusão: a ousada intercessão de Paulo anelava o fortalecimento da igreja. O apóstolo tinha ciência de que o perseverar do cristão dependia de 4 princípios basilares, os quais ele pediu a Deus em oração. 1. O fortalecimento de poder. 2. A presença plena de Cristo. 3. O intenso exercício do amor de Deus. E 4. O contínuo crescimento espiritual até encontrar a perfeição. Veja, a intercessão de Paulo estava fundamentado nesses 4 princípios, porque era este o modelo de igreja que Paulo via, que Paulo entendia, que Paulo compreendia. Este é o modelo de igreja que Deus espera que sejamos. Uma igreja que esteja fundamentada no poder de Deus no homem interior, ou seja, nossas vidas transformadas pelo poder de Deus. Porque por nós mesmos não podemos transformar sequer 1 milímetro da nossa existência, da nossa conduta, do nosso caráter, da nossa personalidade. Que o Espírito Santo habitasse nesta igreja, ou seja, a presença de Cristo esteja nesta igreja. Este é o modelo. Que este amor, o amor de Deus, ele seja algo real, algo presente, contínuo e, além de mais, exercido pelos crentes. E, por fim, que nós estejamos crescendo espiritualmente até a perfeição, até o modelo de varão perfeito. Meu irmão, minha irmã, que Deus em Cristo possa nos ensinar, tenha nos ensinado, através desta lição, desta breve meditação, a respeito de como deve ser a nossa intercessão, a nossa oração, por aqueles nossos irmãos em Cristo, irmãs em Cristo, pela igreja da qual nós fazemos parte, a igreja de Deus, a igreja invisível de Cristo que vai morar nos céus. Eu quero agradecer a sua presença nessa escola bíblica dominical e orar a Deus para que Ele continue abençoando a sua vida, para que Ele continue te ajudando. Pedir oração pelos crentes, pedir oração pelo nosso pastor presidente, pastor José Carlos de Lima, pela mesa diretora, pedir oração pelo nosso muito digno e amado pastor, nosso pastor Arquimedes Gomes,
por toda a sua casa, e orando uns pelos outros, com oração intercessória, para que possamos estar cheios do poder, manifestando Cristo na nossa vida, exercendo o amor e crescendo espiritualmente para se tornarmos cada dia mais parecidos com Jesus e, no fim de tudo, tudo isto para a glória de Deus. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua família, em nome de Jesus. Amém. Louvamos a Deus, irmãos, por tudo quanto temos aprendido nesta manhã. Uma lição maravilhosa que certamente falou poderosamente ao seu coração. Agradecemos ao nosso professor Júnior Mendes pela bela aula, que ele tem nos trazido nesta manhã. Que Deus venha abençoar, Júnior, cada dia mais a sua vida. Então vamos orar ao Senhor neste momento, concluindo a Escola Bíblica Dominical. Lembrando a você que à noite nós temos o nosso culto no lar. Participe conosco, nos ajude também com as suas contribuições. Sabemos que a igreja está fechada, mas as nossas despesas, elas continuam e nós precisamos contribuir para a obra de Deus, para o andamento da obra de Deus. Pedindo também que você nos ajude na campanha do quilo, que você possa também estar contribuindo. Nós sabemos que nesse momento de dificuldade há muitos irmãos que necessitam, que estão sendo ajudados também pela igreja. Faça a sua parte. Não adianta nós só orarmos, Precisamos também fazer a nossa parte. Se você não quer ir até a central levar a sua contribuição, você procura o seu dirigente e ele estará levando até nós. Os nossos contribuintes que desejarem contribuir conosco com seu dízimo, suas ofertas, está aqui no canto da tela, os dados, E se você quiser entrar em contato com a igreja, com o nosso pastor, ou se você deseja tirar alguma dúvida na secretaria ou tesouraria da igreja, também temos os nossos números que estão também aí no rodapé da tela. Você pode estar entrando em contato conosco e assim nós estaremos lhe ajudando. Se você precisa de uma palavra do pastor, você também pode procurá-lo através do gabinete pastoral pelo WhatsApp e certamente o pastor estará pronto para lhe atender. Vamos orar ao Senhor neste momento, agradecendo a Ele por tudo quanto temos recebido nesta manhã. Senhor nosso Deus, eterno Pai, te louvamos, Deus, pela bela lição que temos ouvido nesta manhã, onde o Senhor tem falado através do teu Espírito Santo, utilizando o teu servo, o evangelista Júnior Mendes. Te louvamos, Deus, por todas as coisas que tem o Senhor realizado em nossas vidas. Sabemos que estamos nesse momento difícil, mas até aqui tem o Senhor nos ajudado e nós só temos a Ti louvar e Te agradecer por tudo. Te pedindo pelo nosso pastor Arquimedes, pelo nosso pastor presidente José Carlos de Lima, que o Senhor venha abençoar cada dia mais esses Teus servos, Senhor, que estão empenhados na Tua obra. O Senhor possa estar dando entendimento, sabedoria para a decisão nestes momentos em que estamos enfrentando, que é este momento de pandemia. Nós te louvamos por tudo e te agradecemos nesta hora, em nome de Jesus. Amém. E a paz do Senhor para todos.